A Casa Espírita Estudantes do Evangelho apresenta seminário sobre o livro Paulo e Estevão, obra ditada pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GEAF. Bom, então, mais uma vez, boa noite a todos. Começando o nosso estudo dessa noite com uma mensagem de Emmanuel do livro Palavras de Vida Eterna, intitulada Produzimos. E ela começa assim: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4. Produzimos. Tudo o que é alguma coisa produz algo. Elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo. Pedras produzem aspereza, espinhos produzem lacerações, lama produz sujidade, martelo produz golpes. Entretanto, se produzimos para o bem, esses mesmos recursos em nossas mãos vêem-se promovidos a instrumentos valiosos, porquanto pedras ajudam nas construções. Espinhos de natureza técnica podem colaborar no serviço cirúrgico. Lama devidamente tratada é terra de sementeira, e martelo controlado é auxiliar prestimoso. Cada criatura, desse modo, produz conforme os agentes em que se inspira. Os seres mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. O delinquente produz o desequilíbrio, o viciado produz o desregramento, o preguiçoso produz a miséria e o pessimista produz o desânimo. Onde estiveres, estás produzindo de acordo com as influências a que te afeiçoas e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser. Todos produzimos inevitavelmente. Aprendizes do Evangelho na escola espírita cristã, recordemos, pois, a lição do Cristo. Permanecerei convosco se permanecerdes em mim. Estamos produzindo. Até os nossos pensamentos estão chegando a algum lugar e produzindo alguma coisa. Por isso, Senhor, elevamos até vós os nossos pensamentos, rogando a vossa inspiração, para que a nossa produção possa ser dirigida por energias benéficas, inspiradoras, reconstrutoras da nossa personalidade ainda doentia. Que saibamos identificar os bons recursos e sermos atentos, vigilantes para cada instante do nosso dia, da nossa vida, da nossa caminhada. Porque a produção que nós estivermos realizando é que vai gerar os frutos que nos acompanharão, junto com a nossa consciência no dia que retornarmos ao mundo espiritual e que a nossa bagagem esteja repleta de boas sementes que possam ser multiplicadas na continuidade dessa sementeira com os valores adquiridos nessa jornada terrena. Que possamos nos inspirar nos passos de Paulo, na sua energia, na sua convicção, na sua determinação em fazer algo de positivo para si mesmo, trabalhando para os outros, esclarecendo sobre o Evangelho, fazendo chegar até nós nos dias de hoje toda essa mensagem que nos esclarece e elucida. Se não fosse a sua determinação, a sua vontade, Senhor, a sua grandeza de espírito, essa mensagem não teria chegado em nós. Por isso nós te pedimos que inspire a nossa querida Jéssica nessa noite, para que essas sementes que ela vai plantar em nossos corações possam gerar bons frutos, para que possamos continuar nos esforçando, autodeterminados, inspirados nesse exemplo que vamos colhendo semana a semana, nos apontamentos e nas histórias que refletimos, a fim de que sejamos vitoriosos sobre nós mesmos
nas nossas demandas íntimas. Agradecemos a espiritualidade que nos visita, que nos auxilia, que dirige esse grupo. E com a vossa permissão, com as vossas bênçãos, nós iniciamos o estudo desta noite, dizendo graças a Deus e a Jesus. E então, Jéssica, a palavra é sua. Vamos todos ficar atentos aqui a toda a mensagem que ela vem nos trazer, porque esse capítulo é lindo, muito importante. Com certeza. Só precisava de 2 encontros, porque ele é muito grande e tem muita coisa linda. Mas vamos tentar buscar a essência aí, porque tudo que a gente tirar dele vai ser precioso. Com Né? certeza. Primeiro, dar boa noite a todo mundo, né, que está presente, que vai assistir depois. Sejam todos muito bem-vindos e que as palavras, né, do nosso estudo possam refletir o que é realmente esse estudo, esse livro, que é nos trazer cada vez mais para perto do ensinamento do Cristo, né? E, lógico, né, muito bem escolhido o assunto da leitura inicial, produzir, porque, até como uma breve introdução e um link aí da leitura com o assunto, lembrar que todos temos alguma coisa para produzir. Na verdade, todos temos algo a oferecer. Né? E o que nós oferecemos? Se vocês falarem assim, Jéssica, eu não sei nem o que eu estou produzindo. Como eu descubro, né, que tipo de fruto eu estou produzindo? Exatamente ao olhar o que eu estou oferecendo. O que as pessoas ao meu redor têm dito a respeito da minha presença, da minha companhia, daquilo que eu falo, daquilo que eu faço, porque são esses gestos, são esses comportamentos, são as vibrações emitidas pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, que são exatamente os frutos daquilo que nós estamos produzindo no nosso interior. Então, se vocês querem saber o que estão produzindo, observem o que vocês estão oferecendo. E como que eu observo isso? Ouvindo aqueles ao meu redor. E se houver críticas, que a gente não tome isso simplesmente como um fator negativo, alguém que só tem algo ruim a dizer. Não, que eu possa parar e refletir. Às vezes eu quero oferecer algo, mas eu não sei exatamente como oferecer e acabo não atingindo os meus objetivos. Então, a fala do outro é muito importante para nos direcionar. Então, vamos deixar o nosso milindre de lado e aprender a ouvir com o desejo profundo de realmente produzir bons frutos. Né? E, claro, falando em bons frutos, se o solo, né, se a videira é o Cristo, se o solo que nós estamos buscando florescer a partir dele é o Evangelho do Cristo, então é claro que a nossa árvore vai germinar, crescer, florescer e frutificar o bem. Vamos ver como que Paulo conseguiu fazer isso, porque ele vem de um momento Saulo de Tarso, né? Que a gente já viu aí na história até aqui do nosso seminário, quem foi Saulo de Tarso. E no capítulo de hoje, inclusive, né, a gente tem a mudança do nome dele de Saulo para Paulo. Nós vamos ver isso também, ok? E foi o que ele fez, né? Ele viu que o terreno que ele estava não era um terreno que ia frutificar boas coisas. Então, ele aproveitou a oportunidade de conhecer esse terreno novo que o Cristo lhe ofereceu e ele resolveu realmente plantar a si mesmo num terreno diferente para poder produzir algo diferente. Então, vamos ver, né, esse labor, essa batalha, esse trabalho aí de Saulo e a sua belíssima transformação. Então, vamos lá. Hoje, então, né, nosso seminário sobre Paulo e Estevão,
livro psicografado por Chico Xavier, né, editado por Emmanuel, mais uma das grandiosidades, né, as preciosidades que nós recebemos. Estamos no capítulo 4 da segunda parte, falando dos primeiros labores apostólicos, né, os primeiros trabalhos apostólicos. Então, fazendo um brevíssimo resumo do capítulo, porque, como eu disse, ele é bem longo, né, mas só para refrescar aí algumas coisas na memória, o que a gente tem? Nessa síntese, nós vamos nos lembrar que o capítulo inicia com Saulo, né, ainda Saulo, voltando para suas raízes, trazendo na prática aquele aprendizado que todo judeu fazia, que era um exercício, um labor, uma profissão que lhe era ensinada, né, pelos pais, para que ele pudesse ter um ganha-pão, né, ao longo da sua vida e que também pudesse produzir para a comunidade. E essa profissão, né, que foi ensinada para Saulo foi exatamente a de tecelão. Okay? É claro que depois ele se envolveu, né, com o Sinédrio, se tornou um grande influenciador, né, fazia belíssimas falas, né, e só que num rumo que a gente sabe que não era o ideal. Mas além, né, do cargo que ele alcançou no Sinédrio, ele tinha aí esse aprendizado, essa profissão que ele aprendeu de Deus. Ele volta a essas raízes, né, e volta a exercer aquele primeiro labor, aquele primeiro trabalho, aquela primeira profissão que ele aprendeu. E isso, por si, já é um exercício de grande humildade, né? Ele, o grande doutor da lei, né, que a partir do momento em que abria sua boca, todos se calavam para ouvi-lo de uma forma magnífica, né, como ele sabia se colocar, simplesmente volta às suas raízes, e aqui a gente vai ver exatamente essa ideia de voltar às raízes, usando, né, o link que a gente fez com a leitura inicial, no replantar, no refazer, no buscar um novo solo. Então, ele vai lá na sua raiz, lá na sua essência, para começar a transformação dessa essência para cima. Tá? E, como eu disse, um exercício de muita humildade, porque depois de ser o grande doutor, simplesmente voltar a ser um humilde tecelão, é preciso um exercício aí realmente de abnegação, abnegação dos títulos, abnegação das conquistas, da vaidade, né, do orgulho, de todas as sementes do mal. Né? E volta, né, essa atividade exatamente na sua terra natal. E mais um exercício de humildade, né? Porque se ele fosse ser um tecelão em qualquer lugar onde ele fosse desconhecido, menos difícil. Né? Mas ir para onde todos o conheciam da sua fama, da sua capacidade, era um desafio ainda maior. Né? Quantas vezes a gente pensa que seria necessário recomeçar, e a gente até vê que não só necessário, mas seria essencial. Mas a nossa vaidade, a vergonha de dizer, olha, estou partindo do zero de novo, muitas vezes nos faz ter um trabalho muito mais árduo e que demanda muito mais tempo, porque é muito mais difícil consertar algo do que fazer. E aqui, né, como a atividade dele era de tecelão, eu uso exatamente essa comparação da costura em função disso. Então, quem entende um pouquinho de costura sabe
da grande dificuldade que é reformar uma peça. Primeiro porque se eu vou reformar, eu tenho que desmanchar o que estava sendo feito, né? Ou que já estava feito. Então, eu tenho o trabalho de desmanchar, o trabalho, primeiro, de verificar o erro, o segundo, de desmanchar, terceiro, de reconfigurar, né, o novo modelo, a nova peça, para só então trabalhar na transformação. Então, olha, o resultado final, ele é uma parte pequena do processo como um todo. E não só pelo trabalho que é todo esse processo até a transformação final, ainda tem a dificuldade de admitir que errei, né? Que tomei o caminho errado, que dei um pontinho errado ali na trama, na costura da minha evolução, dos meus objetivos de vida, e aí eu tenho que desmanchar e começar de novo. Então, esse é, sim, um exercício de muita humildade para todos nós. E que muitas vezes a vaidade nos faz, como eu disse, fazer um trabalho muito maior, muito mais longo, mais demorado, e que muitas vezes não fica do jeito que a gente gostaria, porque é um remendo, né? Não é um refazer, não é um recomeçar, é só um tentar remendar. Então, a gente já começa a ir fazendo as nossas reflexões a partir dessas analogias, né? E o capítulo termina com ele tendo implantado, né, ele que começou lá a tecer um fio novo, né, de uma transformação de um homem novo, ele termina o capítulo mostrando para a gente que valeu a pena, né, valeu a pena ele se empenhar no tecer do homem novo, né, dessa vestimenta nova que ele se propõe a fazer, de se internalizar a sua essência, né, dele retomar essa essência para ele, a partir daí, fazer algo melhor. E aí o capítulo termina mostrando, né, que ele consegue implantar esse apostolado, né, essa lição que o Cristo veio trazer, o Evangelho de Jesus, para muito além do que se imaginava, porque ele sai do círculo dos judeus e vai apresentar as lições do Cristo para aqueles que não eram judeus, né, para os gentios. Então, ele amplia isso enormemente, né? E faz isso na sua integralidade, modificando inteiramente os rumos daquela igreja inicial, daquela igreja que estava ainda muito, muito fechada ali, tentando levar esse conhecimento para o seu próprio núcleo, né, que era o núcleo dos judeus. Então, ele expande isso. Só que, claro, né, demanda todo trabalho, demanda esforço e sacrifício. Por isso que muitas vezes também a gente desiste de produzir, porque tem o trabalho de fazer essa construção, né? E o ponto de partida para tudo isso, segundo, né, nos coloca o capítulo, foi um convite que Saulo recebe de Barnabé, que tinha sido solicitado a ele que dirigisse a igreja lá de Antioquia, ou Antioquia, dependendo, né, da tradução que a gente fizer aí. E, por essa razão, Barnabé precisaria de alguém que fosse colaborador realmente valoroso, né? Que fosse alguém que conhecesse tanto a lei mosaica quanto os ensinos do mestre, né? E que ainda tivesse condições de trabalhar, né? De criar o seu próprio sustento. Por quê? Porque aquele grupo, o grupo dos caminheiros, né? Da Casa do Caminho, era um grupo muito pobre, que eram lá dos 12, e que tudo que eles estavam construindo, todo o auxílio que eles estavam oferecendo, era com muita dificuldade, inclusive financeira.
né? Então, precisava de alguém também que tivesse condição de minimamente se prover e até de ajudar o grupo, né? Assim, Barnabé, então, vai a Tarso e convida Saulo, que fica satisfeitíssimo. E aí, nós vemos, então, que o capítulo descreve essa transformação do orgulhoso e temido fariseu, né, lá do Sinédrio, Saulo de Tarso, em um humilde operário. Como? Quando? Após ele dedicar-se a essa humilde tarefa de tecelão, ele voltar às suas origens, à sua essência, né? Na sua cidade natal, que é a cidade de Tarso, e sua subsequente ida para Antioquia a convite de Barnabé. Lá, então, Paulo assume tarefas também muito simples, ele não chega assumindo o compromisso de falar sobre o evangelho, ele começa com pequenos labores, com labores também muito simples, até porque, né, ele tentou, né, expor alguma coisa do que ele já vinha estudando, do que ele já conhecia a respeito das lições do mestre, e ele simplesmente não se reconheceu, né? Porque ele, como era uma pessoa acostumada a fazer grandes discursos, se viu travado, né? Aquela velha história, deu branco, pânico total, ok? E ali, naquele momento, ele se percebe incapaz de seguir naquele ritmo que antes era para ele tão natural. E aí, mais um movimento de humildade. Ele entende que ele não estava pronto para a nova tarefa. Então, o que ele precisaria nessa nova tarefa? Dedicação, empenho, paciência. E assim é também com tudo que a gente se dispõe a fazer que é novo. Algumas vezes a gente até consegue isso de forma rápida, mas geralmente, se é algo um pouco maior, se é algo que exige um pouco mais de nós, vai ser muito mais bem feito se nós soubermos usar de tempo, paciência, perseverança, para que a gente estude, aprenda, desenvolva, né? E ele acaba, então, nessa ideia, né, de que ele precisava estudar, ele começa a fazer pequenas reuniões de estudo, porque isso seria bom para ele e bom também para quem estava ali iniciando, querendo conhecer um pouco mais. Então, ia dando para ele não só o estudo em si, mas aquela prática, né, de falar, de comentar, de poder explorar o pensamento. Então, ele, de novo, né, volta a um movimento bem mais simples. E também o trabalho, né, de cuidar de alguns doentes, o que lhe propiciava a oportunidade de se dedicar a esse aprendizado. Ali ele conhece e cria forte laço, forte amizade com Lucas, que era um médico e que posteriormente vai vir a se tornar um dos evangelistas, né, do Novo Testamento. E Lucas, antes de partir, porque eles ficaram ali um tempo, Lucas ouviu muito, aprendeu muito, também passou muita coisa, muito aprendizado. Para Paulo foi uma troca, para Saulo foi uma troca muito interessante ali. O laço deles permaneceu, mas cada um tinha, de tempos em tempos, né, que cumprir as suas tarefas em locais diferentes. E, eventualmente, eles voltavam a se encontrar. Então, ali, Lucas parte de novo, né, rumo ao seu trabalho, mas antes de ir, ele sugere que o nome do grupo, então, poderia passar a ser cristãos, porque aí sim caracterizaria bem melhor a ideia daqueles que seguem os ensinamentos do Cristo, os passos do Cristo, né? Então, a partir dali,
a gente tem a denominação cristãos, para esse grupo que não só segue, mas que exercita esse evangelho. Com dificuldade? Sim. Não é à toa que tem 2000 anos e a gente ainda está tentando aprender, que dirá executar, né? Então, sim, a partir de muito empenho. Né? E fala da partida de Barnabé, de João Marcos e de Saulo para uma viagem evangelizadora, então, dos gentios, né? Onde Saulo começa, aí sim, a se destacar, culminando na cura do governador Sérgio Paulo, que se converte ao cristianismo, né, através das pregações, e em homenagem tanto a Sérgio Paulo, como pelo fato de que Paulo, que tinha dupla cidadania, né, que era também cidadão romano, trocar o seu nome para Paulo. Por quê? Paulo era a tradução romana de Saulo e era também uma homenagem a Sérgio Paulo. Tá? Então, nesse momento, a gente tem também a mudança do nome dele, de Saulo para Paulo. Tudo isso acontecendo nesse capítulo. Ok? Revisão feita. Vamos, então, para análise de alguns pontos. Então, vamos lá. Nossa análise, então, junto com vocês, do tecelão do Evangelho. O que a gente traz aqui como análise ou analogia desse tecelão do Evangelho, que é um termo já, né, que já foi utilizado nos capítulos anteriores. Tecer, como eu disse, né, vem da ideia ali de construir algo, de costurar, de coser, de pegar fios, trançar os fios, organizar uma trama de fios, dando a ela um formato e mais do que um formato, uma utilidade, né? Seja um tapete, seja uma colcha, seja uma roupa, seja o que for. Né? O tecelão, em princípio, né, aqui na história, fazia tapetes e tudo, mas se a gente amplia a ideia de tecer, tecer é criar tecidos através dessa trama de fios. Então, vamos guardar essa imagem, porque ela vai ser muito representativa na nossa análise como um todo. Por quê? O que é reforma íntima, se não a gente pegar esses fios, né, das nossas personalidades, das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e ir trançando, ir dando um formato a cada fio que a gente trança, a cada configuração nova que a gente dá. A gente precisa, primeiro, ter um objetivo, saber o que a gente vai construir ao tecer esses fios. A gente precisa, a partir desse objetivo, dessa ideia, ter uma programação de como a gente vai fazer isso, e a partir daí, paciência e perseverança para devagarinho ir formatando isso. Reforma íntima é assim, né? É a gente traçar um plano do que eu realmente quero construir como indivíduo, né? Como uma pessoa que busca evoluir, que busca melhorar. Então, eu preciso formatar uma ideia de quem eu quero vir a ser, quem é esse ser que eu pretendo alcançar, né, no nível de perfeição que uma criatura pode alcançar. Então, eu preciso ter uma ideia disso, eu preciso saber que tipo de fio eu preciso usar, e para isso eu preciso saber o que eu tenho de bom e o que eu tenho que não é tão bom assim, porque o que eu tenho de bom vai dar um material maravilhoso, e o que eu tenho de não tão bom, como também a Cíntia trouxe na leitura para a gente, ainda assim pode ser muito útil, né? Quando bem utilizado. Quando utilizado da forma certa, no momento certo, pode ser muito útil, sim. E aquilo que realmente, para aquele momento, puder
manchar ou dar uma configuração ruim para esse eu que eu estou tecendo, é preciso também saber e ter a coragem de deixar de lado, para não comprometer o trabalho como um todo. Então, a gente vê que é algo realmente muito grande, né? É um labor muito grande esse de ser tecelão do novo eu, né? Da pessoa nova, do indivíduo novo. E esse indivíduo novo é alguém que está se transformando dia a dia, né? Então, por isso a perseverança, a paciência. E qual o nome que a gente vai dar nessa tecelagem? A gente vai dar o nome de reforma íntima, ok? Paulo, em exercício de humildade, como nós falamos, né, se recolhe no deserto da autointrospecção. Se a gente lembrar lá dos capítulos anteriores, vai para o deserto para ele refletir sobre quem ele era, sobre quem ele acreditava que ele deveria vir a ser, quando Jesus mostra para ele, né, quem era, quem Jesus esperava, né, que ele fosse de acordo com os potenciais que ele já havia adquirido. E isso é muito lindo, eu vou voltar nisso daqui um pouquinho, tá? Porque a pessoa que o Cristo vê em nós é muito diferente de quem nós vemos. Guarda essa informaçãozinha aí que eu vou voltar nela, porque é uma colocação muito linda que eu quero trazer para a gente, tá? Mas a gente precisa muitas vezes fazer esse retorno, esse recolhimento ao deserto das nossas angústias, das nossas dores, dos nossos medos, para a gente poder, nessa introspecção, escolher os fios que nós vamos utilizar. Uma caminhada árida e penosa, essa da gente mergulhar no deserto da autointrospecção, né? E para retornar às nossas origens, ao que a gente tem na nossa essência, ao aprendizado que a gente já adquiriu, a quais são os nossos potenciais, o que é a semente que nós já trazemos em nós. Toda essa descoberta é um movimento de introspecção, tá? E para isso, a gente precisa fazer uso de um dos fios, que é o fio da humildade, na elaboração desse homem novo ou desse indivíduo novo. Então, ele já tinha, em termos de ganhos intelectuais, né? Como a gente falou, ele era um dos grandes ali do Sinédrio, fariseu reconhecido, né? Pela sua fala maravilhosa. Então, ele já tinha ganhos intelectuais, ele já tinha esses fios com ele. Ou seja, recursos, né? Os fios necessários para aquela tarefa lá do Sinédrio. Só que não era o bastante para que ele pudesse desempenhar a tarefa que ele teria a fazer com Jesus e por Jesus, para Jesus. Então, olha, é tão grandioso, né? Tão pronto para a atividade anterior e aqui tão aquém do que ele precisaria alcançar. Né? Por quê? Porque muitas vezes a gente esquece que, e a doutrina nos fala isso de forma sempre maravilhosa, né? Que para a gente alçar voo ao nosso processo evolutivo, a gente precisa de duas asinhas, a asa do intelecto e a asa da moralidade. Saulo aqui, né? Ele já havia desenvolvido a asa do intelecto. Só que para alçar o voo no Evangelho do Cristo, ele precisava de outros fios. Ele precisava dos fios ou da asa da moralidade. Essa ainda não estava desenvolvida. E com uma asa só, a gente não alça voo. A gente fica na terra, na materialidade, na superficialidade. E
Como eu disse, né, ele já tinha todos esses fios, os fios do conhecimento, ele já tinha todas essas possibilidades, mas ele precisava aprender melhor e muito mais profundamente o ofício de tecer, não apenas materialmente falando. Ele precisava encontrar-se para congregar, para unir, para assimilar conhecimentos, possibilidades, recursos de oratória e inteligência, né, que ele tinha, a uma obra coesa de vincular tudo isso aos corações, vinculando esses corações a Jesus. Então, olha que tapete, né, que ele tinha aí a responsabilidade de tecer. E por que que ele precisava usar tudo isso, congregar tudo isso e vincular tudo isso aos corações, convertendo esses corações a Jesus? Porque essa é a tarefa do discípulo que é fiel. Qual a tarefa? Tecer a mensagem de amor. Não é isso que o Cristo veio ensinar? Não é isso que o Cristo veio exemplificar para a gente? Não é essa a lição que ele deixou em cada atitude, em cada fala, em cada cura, em cada ensinamento e em cada silêncio? Tudo foi gesto de amor. Então era isso que faltava. Olha aqui o elemento para desenvolver a asinha da moralidade. Era tecer a mensagem de amor. Era se tornar alguém capaz de produzir amor. E para produzir amor, eu tenho que desenvolver, que criar os fios para tal. E isso ele foi buscar no deserto da autointrospecção. Então, dica para a gente: o que a gente precisa para aprender a amar, para aprender a tecer a mensagem do amor? A gente precisa introspecção, e na introspecção, na escolha dos fios, né? Do que nós temos, do que nos falta, do que pode ser aproveitado e do que deve momentaneamente ser descartado até ser transformado, isso é um exercício de auto-amor na introspecção que nós fazemos. Aí aquele deserto se torna um jardim pronto para florescer, para dar grandiosos frutos. Porque se a gente não fizer esse exercício de autointrospecção com muito auto-amor, nós vamos ficar presos na culpa, no remorso, nos auto-boicotes, e a gente não vai conseguir que o nosso terreno seja um terreno fértil o suficiente para essa árvore crescer e frutificar. Ok? Então, exercício de introspecção, movimento da reforma íntima, como tecelões do Evangelho, começa tecendo o amor nesse exercício da introspecção. Por quê? Isso está na lei de amor e a gente vai ver também daqui a um pouquinho. Vou fazendo suspense para aprender vocês, tá? Então, vamos lá. Paulo, então, precisava ainda aprender a conjugar as suas habilidades técnicas, né, intelectuais, e as habilidades do coração que ainda lhe faltavam, que ele ainda precisava produzir, né? Ainda era o casulozinho lá com o bichinho da seda, que ele precisava tirar, abrir a sedinha e transformar ela em fio. Né? Era nesse ponto que estava aí a asinha da moralidade, do amor, tá? Ele tinha a agudeza de resolução, temperamento apaixonado, indomável, por sinal, tinha muita força, muita disciplina, muita resolução,
mas no seu coração ainda faltavam alguns elementos essenciais para que ele pudesse bem desempenhar a tarefa que lhe caberia. Quantas vezes a gente olha para a gente mesmo e se sente exatamente nessa condição, né? A gente fala, olha, eu sei que eu tenho grandes potenciais, eu sei que eu já tenho muita coisa a oferecer, eu sei que eu já posso produzir muito, mas parece que falta alguma coisa, eu não consigo encontrar que coisa é essa. E aí a gente se dedica a exercitar esse amor ao próximo, a aceitação ao próximo, a gente se dedica a ter um olhar novo, né, mais misericordioso para com o próximo. Só que a gente está esquecendo que esse fio ainda está no casulo. E como que eu transformo esse casulo num fio de seda para que eu possa tecer a asa do amor? O desenrolar desse fio é exatamente o exercer do auto-amor. Como que eu posso saber o que é amar se eu não me amei? Amar ao próximo como a ti mesmo. Já dei o spoiler, tá? Então, para que eu possa realmente desenvolver, tecer, né, essa tapeçaria ou essa asa do amor, da moralidade, eu preciso começar exatamente no alto. E para que ele pudesse, então, compor a tapeçaria divina do Evangelho, para que ele pudesse realmente tecer a túnica do labor, do trabalho na seara do Cristo, ele precisaria investir na construção do seu sentimento mais nobre, mais profundo, um longo e laborioso processo de tear internamente reflexões, sentimentos, emoções, habilitando-se então a congregar pelo próprio exemplo os corações à deriva, que era o papel, né? Congregar esses corações, unir cada coração como um fio na teia da seara do Cristo. Essa a grande missão de cada um de nós. A gente segue, então, considerando que se ele precisava, se ele tinha, né, essa responsabilidade de congregar corações para o Cristo, a gente tem que pensar o seguinte, que só consegue unir outros corações quando esse coração que se propõe a uni-los está inteiramente coeso, né? Ele não pode estar quebrado, ele não pode estar fragmentado. Porque se eu estou fragmentado, é a situação seguinte, se eu não sei nadar, como que eu vou ajudar alguém que está afogando? Né? Então, eu preciso estar com o meu coração íntegro, tá? Coeso. E o que significa ter um coração coeso? É um coração que já está compreendendo e exercitando a arte de amar, a lição do Cristo. Mesmo que seja ainda um processo inicial desse amor. E qual que é o processo inicial? De auto-amor, né? A gente coloca uma separação aqui, mas vamos lembrar que não é assim, didático, tá? Primeiro eu aprendo a me amar, depois eu vou amar o outro, porque senão fica um movimento egoísta, tá? Então, isso tem que acontecer de forma simultânea. À medida que eu vou me perdoando, que eu vou percebendo que eu tenho falhas, que eu preciso trabalhar essas falhas, eu também começo a compreender que se eu as tenho, o outro também tem. Se eu preciso trabalhar, o outro também tem o direito de ter a oportunidade de trabalhar as dele, tá? Então, a gente fala de uma forma didática, dividindo,
Mas na prática isso ocorre simultaneamente. Tudo que a gente aprende reflete de forma direta e benevolente no entendimento de que o outro, nas diferenças, é muito semelhante a mim. E para a gente estar, então, com esse coração integrado, harmonizado internamente, a gente dificilmente consegue fazer isso se a gente mantiver pensamentos e sentimentos negativos, pessimistas, desencorajadores, ideias de que nós não somos capazes de produzir, de que nós não temos nada a oferecer. Tá? Então, se não estamos integrados e harmonizados, dificilmente conseguiremos harmonizar e integrar outros corações na tarefa de mobilizar esses corações. Ok? Cíntia, eu não estou vendo aqui na minha tela as mensagens, eu vejo que chegou alguma. Eu vou te pedir que, se for alguma coisa para responder, para falar, você me avisa, por favor, meu amorzinho? Aviso sim, mas nenhuma até agora, tá? Tá, Pode ficar joia. tranquilo. Obrigadão. E aí a gente tem, né, falando dessa necessidade de estarmos coesos para a gente poder integrar outros corações, eu trago uma parte, né, exatamente do que os evangelistas colocam para a gente, das falas maravilhosas que o Cristo trouxe. A gente tem lá em Mateus capítulo 12, versículo 25, Jesus declarando o seguinte: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ou seja, se a nossa mente, os nossos pensamentos estão confusos, são conflituosos, se ao mesmo tempo que eu desejo conquistar coisas, eu acredito que eu não sou capaz de conquistar, então a minha casa mental, ela não está íntegra, ela não está coesa, ela vai desmoronar, tá? Por quê? Porque toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, o que que eu preciso encontrar? Esse equilíbrio nos meus pensamentos. E isso é um exercício de auto-amor. Ok, olha, eu ainda estou confusa quanto a isso, olha, eu ainda não tenho potencial para aquilo. O que que eu vou fazer? Eu vou ficar me martirizando, dizendo para mim mesmo que eu não sou capaz? Não, eu vou procurar os recursos que eu preciso para eu me sentir capaz, para eu sentir que eu conquistei o que eu preciso para produzir melhor, né? Então aí eu consigo coesão, né? Se o meu emocional está dividido, se ao mesmo tempo que eu desejo muito fazer coisas boas, mas os meus sentimentos, os meus pensamentos são de mágoa, são de rancor, são de pessimismo, são de... Eu estou dividida em mim mesma. E se eu estou dividida em mim mesma, não tem como eu conseguir congregar e integrar aqueles que estão precisando de uma base sólida. Também lembrando aqui que isso vai acontecendo aos poucos. Às vezes, parte de mim já conseguiu uma estrutura, então ali eu posso oferecer um terreno mais sólido. Parte de mim está em construção. Nesse momento de construção, é muito precioso o que eu posso oferecer, porque eu posso dizer para aqueles que nem começaram ainda: olha, tem como. Eu comecei, eu não sei quanto tempo demora, eu não sei quanto vai ser fácil ou difícil, mas vamos começar juntos, né? Quando a gente está ainda naquele momento né, de destruição total, por que não pedir ajuda? Dizer: olha, estou estilhaçado, aqui eu tenho algo a oferecer, mas aqui eu estou precisando muito de receber algo, porque isso somos nós. Na nossa integralidade, nós ainda temos partes coesas e partes fragmentadas. Por isso, nós precisamos saber separar esses fios.
Por isso, nós precisamos saber o exercício de humildade para poder pedir, mas saber também reconhecer que existem potenciais que já podem ser compartilhados, que já podem produzir. Autoconhecimento, reforma íntima, autoamor. A gente está falando disso o tempo inteiro. A gente está falando de labor evangélico. A gente está falando em aprender o que o Cristo nos ensinou e aprender o que Saulo está aprendendo aqui. Tá? E aí, né, a gente entende que é preciso equilibrar as nossas emoções, os nossos pensamentos. E Jesus nos demonstra isso em vários momentos. Como eu disse, daquilo que ele falou, daquilo que ele exemplificou, tá? Mas principalmente durante as várias curas que ele efetuou, nos mostrando a importância da construção do que Joana de Ângeles fala para a gente, ou né, usa a denominação de ser integral. Tá? Leitura que recomendo assim amplamente quando a gente fala de reforma íntima e de tecer, né, os fios do Evangelho. Tá? Ajuda demais a gente nessa construção ou nessa reconstrução. E é a essência do movimento de introspecção e de reforma íntima. Aqui, eu vou apresentar para vocês agora um resuminho de um trabalho que eu faço, mas quero explicar para vocês por que é tão importante a gente fazer os nossos estudos, as nossas leituras, de tudo que a doutrina nos apresenta de grandioso, de maravilhoso, sempre sincronizado ao Novo Testamento, ao Velho Testamento também, porque a gente entende muito melhor o Novo ao estudar o Velho, mas mostrando para a gente que tudo o que a literatura espírita traz para nós é uma intenção de desdobrar o ensinamento do Cristo para que a gente possa aprender com mais propriedade, para que a gente possa exercitar esse ensinamento com mais facilidade. Então, tudo que a gente estuda aqui tem como objetivo nos colocar dentro desse ambiente que é o ensinamento do Cristo e que a gente pode resumir no exercício do amor. Tá? E para provar isso para vocês, né, e já que a gente está falando em reforma íntima, já que Saulo está fazendo esse movimento de tecer um homem novo, e para tecer um homem novo, a gente falou que tem, inclusive, alguns fios que a gente tem que deixar de lado porque não dá para aproveitar. Esses fios são fios que precisam ser curados. Tá? Então, são partes de nós que ainda estão fragmentadas, mas que não vão ser jogadas fora. Se elas estão fragmentadas, elas precisam de cura. Então, olha que lindo como as coisas vão, né, se configurando em algo coeso e, ao mesmo tempo, muito mais amplo. O que eu quero trazer para a gente aqui agora? Para nós equilibrarmos essas emoções, esses pensamentos, a gente precisa fazer esse exercício de humildade que Saulo está fazendo, essa autointrospecção que o Saulo está fazendo, num movimento de muito amor, para que a gente possa curar esses fragmentos estilhaçados que ainda existem dentro de nós. Tá? Então, olha como Jesus nos ensina, ele, o maior médico, o maior terapeuta que existe, olha como ele nos ensina a autocura e a cura do próximo, quando a gente faz uma leitura, um tipo de leitura que a gente pode fazer das curas apresentadas no Evangelho. O que eu digo um tipo? A beleza do Evangelho é essa, né? É que a gente tira várias e várias e várias vertentes de aprendizado naquilo que o Jesus
traz para nós. Então, vamos lá. Esse aqui é um quadro geral só para explicar para vocês o que é o estudo, e depois eu vou deixar só as partes que eu quero rapidamente mostrar uma lógica, para que vocês se interessem realmente em fazer esse estudo, né, conjunto do que a doutrina espírita nos traz, todo o conteúdo que nos apresenta com o que o Cristo traz para a gente. Então, olha só, nós temos um resumo aqui do quadro geral das curas e dos milagres, tá? Então, a gente começa com os milagres, né? A gente começa com a transformação da água no vinho, depois vem a cura de alguns cegos, depois do surdo gago, da mão mirrada, do homem, né? Da mão mirrada, do paralítico de Cafarnaum, paralítico do tanque de Betsaida, depois os leprosos, um leproso, depois 10 leprosos, o endemoniado, a mulher encurvada, o endemoniado de Gadara, outros, né, de Cafarnaum, mudo, enfim. Depois o hidrópico, a sogra de Pedro, a mulher hemorroíça, o servo do centurião, ressurreição do filho da viúva, ressurreição da filha de Jairo e depois de Lázaro. Depois, alguns milagres, que são a primeira e a segunda multiplicação dos pães, tempestade acalmada e, por fim, Jesus andando sobre as águas. Resuminho de alguns milagres. O que são as doenças que a gente pode comparar aí, ou que a gente pode usar como referência, né? Deixa eu só apresentar o quadro geral. Então, a gente tem o curado, né? Qual que é a doença, o método que Jesus utilizou, se foi decisão, comando, saliva, toque, tá? Palavras que Jesus utilizou nessas curas, então, fazei tudo que eles vos disser, foi Maria, né? Na transformação da água em vinho, ou quando Jesus diz, o que queres, né? Quando ele diz, efatá, abre-te, ou eu quero ser limpo, né? Ou ele simplesmente toca na pessoa, ou ele diz ergue-te, tá? Não temas, crê somente, tá? Enfim, que Jesus usa, né? Qual o movimento que ele faz ali na cura. Qual a lição que nós podemos tirar e qual a cura que nós podemos, então, entender no sentido de cura íntima, tá? Mostrando o quadro geral, vamos ficar aqui com a parte que realmente nos interessa. Eu não vou falar tudo, tá? Assim, eu não vou esmiuçar tudo, mas eu quero mostrar a lógica para vocês. Quando Jesus transforma a água em vinho, o que a gente está falando? Qual a analogia que nós estamos trazendo nessa visão, nesse tipo de análise que a gente está oferecendo? Que é a falta de alegria, porque isso está lá na passagem, né? O vinho representa a alegria. Qual que é a lição que a gente tira disso? Que o coração decide e a razão executa. Então, se o meu coração decide dar foco à alegria, aos bons momentos, o meu raciocínio, o meu intelecto vai buscar valorizar os bons momentos. Qual que é a cura que eu alcanço, então? Um compromisso de autotransformação, de buscar essas coisas boas. Então, nesse movimento, né, cego do tanque de Siloé, o que era a doença ali? O orgulho. Ele acredita que não erra, tá? Qual que é a lição? Imaturidade espiritual. Né? Aquele indivíduo que ainda não vivenciou o suficiente ou que ainda está arraigado ali na sua individualidade, né? O individualismo. O que ele precisa? Qual que é a cura? Ele precisa de várias encarnações para adquirir essa maturidade. Né? O cego de Jericó, introspecção, né? Visão limitada do erro, lição, percepção limitado e a visita à aldeia dos erros. A cura, não voltar aos antigos erros.
Se vocês pegarem cada trechinho desse, vocês vão ver, né? Isso que eu estou mostrando aqui, descrito na passagem bíblica. Ok? Não estou inventando nada, eu só estou mostrando uma vertente de análise, mas está tudo lá. Ok? Do cego de Jericó, né? Já vem um arrependimento. Então a gente vê uma sequência aí. O primeiro é orgulhoso, não acreditava, achava que não errava. O segundo já começa a fazer uma introspecção, tem uma visão limitada dos erros. E o terceiro já traz um movimento de arrependimento, já reconhece que errou e que quer seguir um caminho novo, né? E para esse, a lição é a gente não ficar na beira do caminho. Foi aí que ele encontrou Jesus, né? Lançar fora essa capa do homem velho, mostrando que, olha, eu abandonei quem eu era, agora realmente eu quero seguir um caminho novo. E a cura é não hesitar na autotransformação, é realmente seguir Jesus. E assim a gente vai. O surdo, né? O surdo gago, é a nossa surdez espiritual e o nosso desamor na hora de falar, tá? Então a gente precisa saber ouvir, a gente precisa saber falar a linguagem do amor. A cura, disposição para mudar. A mão mirrada, egoísmo e acomodação. Essa é a doença que a gente lê, né? Uma das leituras que a gente faz da mão mirrada é que ela representa egoísmo e acomodação. A lição, aprender a doar e a doar-se, né? Abrir a mão, estender a mão, trabalhar, ofertar, receber, pedir, né? Que é a cura. O paralítico de Cafarnaum, a doença dele era a culpa. Gente, o quanto a culpa nos adoece. Por isso que o auto-amor é essencial. Sem ele a gente não exercita o auto-perdão. Sem ele a gente não tem coragem de encarar essa escolha dos fios que a gente precisa para tecer essa pessoa nova, né? Então, a lição é ter cuidado com os nossos auto-boicotes e com a inércia. Cura, perdão e auto-perdão. Paralítico do tanque de Betsaida, doença, medo, outra coisa devastadora no nosso movimento de crescimento. Lição, autopiedade, ter cuidado com o desculpismo e, de novo, com a inércia. Cura, autoconhecimento, autoconfiança. O leproso, orgulho e egoísmo. Gente, isso ainda é a lição que nós estamos estudando, ela começa falando de humildade, ela termina falando de conquista que veio a partir do movimento de humildade. Tá? Então, aqui, Jesus está ensinando para a gente, dentro da lição que o estudo do livro, né, Paulo e Estevão, e desse capítulo traz, a gente está vendo quantas coisas a gente precisa curar em nós e que Saulo estava buscando curar nele mesmo. E que foram lições que Jesus deixou, e eu estou mostrando para vocês que ele deixou, né? Então, orgulho e egoísmo. Lição, fazer o sacrifício para a transformação. E a cura, humildade e caridade. Os 10 leprosos, vaidade, melindre, rancor, né? Essa coisa ruim que fica a flor da pele, que nos adoece e adoece quem está perto da gente. É contagioso. O rancor é contagioso. Ele machuca quem está perto da gente. Lição, confiança, né? Uma confiança limpa, pura, e a gratidão que salva. A cura, abnegação e modéstia. O endemoniado, né, e a mulher encurvada fala de autoobsessão, aquele pensamento que a gente mantém de que nada vai para frente, que a gente não é capaz, de que a gente não... Isso é autoobsessão, que propicia obsessões maiores, né? Lição é o desequilíbrio emocional sem esse autoconhecimento. Então, olha o quanto é importante fazer esse movimento que Saulo está fazendo, de introspecção, de entrar para o deserto íntimo, né? E tecer um novo homem. Tá? Cura, introspecção e auto-amor. Né? O endemoniado de Cafarnaum ou o mudo endemoniado já é um movimento de desobsessão, sendo o mal dentro e fora de nós a lição. E é exatamente aqui que entra o que a gente estava falando,
A casa dividida não subsistirá. O caminho para a desobsessão. Se eu estou fragmentado, eu crio uma sintonia que vai me prejudicar ainda mais, né? Cura, oração, vigilância, introspecção e autoamor sempre, tá? O hidrópico, para quem não sabe, é a pessoa que tem os membros inchados, né? Que tem problema circulatório, tá? O que é o problema circulatório? A mágoa. E a gente vai ver isso daqui um pouquinho, porque eu vou fazer mais um link com o livro aqui, tá? Vou usar a história do hidrópico, da sogra de Pedro e da mulher hemorroísta. O problema dele era a mágoa. A mágoa não deixa circular o amor. Né? E qual que é a cura para isso? Amar. A sogra de Pedro, acomodação e materialidade, né? Ela estava ali, deitada numa cama. Então, a lição, sair da horizontalidade para servir. O que ela fez assim que ela foi curada? Ela levantou e foi servir todo mundo. Né? Então, a cura, trabalho e serviço. Né? A mulher hemorroíça, a nossa fragilidade, né? A nossa dificuldade em produzir, em gerar frutos. Né? E a lição, qual que é o tamanho da nossa fé? A cura, confiança. Confiança em nós, confiança no Pai, confiança nas lições do Cristo. Ressurreição do filho o servo do centurião, a doença era indiferença. Né? Aliás, desculpa, na hemorroíça, a lição é perseverar para conter entre aspas, o fluxo emocional descontrolado. Tá? Então, a cura é perseverar. Já no servo do centurião, a doença era a indiferença, aí sim, a lição era qual é o tamanho da nossa fé e a cura a confiança. Nas ressurreições do filho da viúva, a doença era o desamparo, e nós vivemos muito desamparo, e às vezes ele é real simplesmente porque nós não temos a humildade de pedir. Tá? Então, o desamparo traz a lição da solidão e da carência na nossa autodesvalorização, e a cura é trabalhar a autoestima. Já na filha de Jairo, a doença era a ansiedade, a lição é a confusão mental de Jairo, né? A inquietação dos pensamentos dele, gerando a ruidosa ansiedade. Cura, paciência e silêncio interior. E de Lázaro, as amarras. Né? A doença são as nossas crenças limitantes, né? Aquilo que diz do que não somos capazes. A lição, mover os obstáculos, sair para a vida, soltar as amarras que embaraçam e deixar ir, né? Quem nós realmente somos. Então, a cura, o desapego. E os 3 últimos, multiplicação dos pães, fala de fome de amor e fome de esperança, essa doença. A lição, nossa responsabilidade para com o próximo. E a cura, amar ao próximo e compartilhar. Na tempestade acalmada, a angústia nas provas e nas expiações, para que a gente consiga curar essas doenças todas. A lição, aquietar a nossa alma para atravessar as encarnações e as tempestades que vão trazendo pouco a pouco todas essas curas. A cura, então, buscar a Jesus, religar a Deus e seguir evoluindo. Por último, Jesus anda sobre as águas. Doença, nossa insegurança e nossa baixa autoestima. Lição, nosso Cristo interior. Jesus disse, vós sois deuses. Então, a cura é fé em nós mesmos e no que nós aprendemos. Então, por que eu trouxe esse material? Para a gente perceber que é isso que Saulo está fazendo em si mesmo. Ele está olhando as lições do Cristo, estudando as lições do Cristo, aprendendo mais profundamente e exercitando esse aprendizado primeiro nele, para depois ele ter coesão de pensamento, de sentimento e de ação, para que ele possa, aí sim, pegar outros
outros corações que, como ele, estavam despedaçados e conseguir transformá-los em terreno fértil e sólido, em base de sustentação para outros corações. Esse é o trabalho do tecelão Paulo de Tarso. Esse é o labor que ele teve que desenvolver, é o trabalho que ele foi desenvolvendo pouquinho a pouquinho, né? Então, se o conjunto dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos não refletirem um todo coeso e harmonioso, nós não poderemos congregar corações que buscam o equilíbrio. Por isso, o primeiro labor é harmonizar-se internamente, para depois harmonizar as diferenças fora de nós, as diferenças entre os indivíduos. Por isso, né, a gente precisa exercitar, amar a Deus acima de todas as coisas e até o próximo como a ti mesmo. E vocês já me ouviram dizer isso muito, né? Eu leio isso de trás para frente. Eu acredito que é esse o jeito da gente cumprir esse mandamento. Então, primeiro eu aprendo a amar a mim mesmo com tudo isso que esse capítulo do livro Paulo e Estevão traz para a gente de informação. Aí eu consigo passar a amar o meu próximo com mais propriedade. Quando eu faço essas duas coisas, aí eu estou amando a Deus acima de todas as coisas. Quais coisas são essas? De todas as dores, porque são as dores que fazem com que eu busque cura no amor, no auto-perdão, na autotransformação. Paulo, depois que se converte, então, volta ao tear material como profissão, como meio de sustento, mas também se volta a um tear interno, para analisar pensamentos, posturas antigas, compreensões, e aos poucos, na reflexão, no movimento de reforma íntima, vai ajustando, vai se autocurando, vai entrelaçando esses fios para se preparar para a tarefa que a ele cabe, junto aos outros corações. Esse é o grande principal labor do apóstolo, tecer novos fios para a tapeçaria divina do amar. No livro Vinha de Luz, capítulo 15, tem um parágrafo muito, muito, muito lindo, em que Emmanuel diz o seguinte: nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, os dons e as possibilidades são fios preciosos. Mas o amor é o tear divino que nos entrelaça uns aos outros, tecendo a túnica da perfeita comunhão espiritual. Maravilhoso, não é? Então, se não houver amor, de nada adianta. Coríntios, capítulo 13, versículo 3, ainda que eu distribua aos pobres todos os meus bens e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me valerá. O contexto do versículo, né? Esse versículo fala, ou faz parte de um texto mais amplo, conhecido como hino ao amor, que descreve o amor de uma forma muito maior, muito mais profunda. Nele, então, Paulo enfatiza que mesmo as grandiosas ações, como dar todas as posses aos pobres ou até mesmo sacrificar a própria vida, perdem todo o seu valor se não forem feitas por amor e com amor. E ele segue detalhando, né, as características do amor verdadeiro, que é paciente, bondoso, não invejoso, não arrogante, não se irrita e não guarda rancor. Difícil? É difícil porque a gente ainda não aprendeu a amar. Porque quando a gente aprender, isso é natural. Ok? Nesse capítulo 4, então, quando ele, o preletor vibrante, que não é capaz de apresentar os ensinamentos do Cristo de forma clara e coesa, não se revolta quando Barnabé o designa, então, para outras atividades. Não sente orgulho ferido, né? Não tem a lepra do melindre. Pelo contrário, que ele faz é ir para a sua tenda e começar a reunir corações para falar do Evangelho, das lições de Jesus.
fazendo conexões com o Antigo Testamento, com as Escrituras. E assim, ele foi não só entrelaçando os fios do conhecimento para ele mesmo, como para todos aqueles que o ouviam. E também foi entrelaçando corações, amizades, afetos, daqueles que mais tarde seriam seus companheiros na tarefa. E por onde ele passou, deixou amigos com quem contar. Foram esses os que depois o ajudaram a expandir a mensagem do Evangelho, possibilitando o cumprimento da sua missão. Tá? No capítulo 17 do livro Roteiro, Emmanuel também fala que Paulo de Tarso, com seu duro labor no tear, passou a ser para nós e para o cristianismo aquele que congrega a claridade do ensino com a glória do exemplo, coisa que o Cristo fez o tempo todo, né? O que educa e o que realiza também. A postura de humildade dele, em não se agastar por ter sido afastado da pregação e tal, deu-lhe segurança em tabular conversas sobre a missão do Cristo, ou seja, ele foi se desenvolvendo, né? A partir da segurança, o verbo, então, passou a vir do coração, tá? Sendo reflexões sobre o Evangelho. E aí, no mosaico, né? Ele entrelaçava os fios da amizade, de carinho, de comprometimento, de apoio, ok? Então, tudo que adquirimos são fios para tecer nossa história evolutiva e montar o quadro do nosso progresso. Mas o amor é o tear divino, que é capaz de ligar esses fios e transformar-nos em verdadeira obra de arte nas mãos do artesão maior que o Deus. Meus amores, quero trazer aqui para a gente a análise que eu falei, né, daqueles 3 contextos, ligando ao livro que nós estamos estudando. Vou fazer brevemente, que a gente já está caminhando para o final, mas só também para mostrar para vocês como tudo está conectado, ok? Então, peço licença para correlacionar mais uma vez, né, esse alento oferecido, que a gente já estudou no livro, né, por Abigail, as lições do mestre, tá? Mostrando a sintonia dela com as lições. Lembrando que isso foi quando o espírito de Abigail vem, então, né, trazer algumas grandes lições, tá? Se a gente for pegar aquele trechinho ali das outras curas, né, que eu falei, o hidrópico, a sogra de Pedro, a mulher hemorroíça e o servo do centurião, a gente vai estar falando das lições. Ama, trabalha, espere e confia. Vamos ver como? O que fazer? A pergunta, né, dele. O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Orientação de Abigail, ama. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Abigail responde, trabalha. Que providências adotar para o desânimo destruidor? Orientação, espera. E como conciliar as grandes lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Confia. Né? E aqui, onde eu, então, junto essas coisas. Na lição do hidrópico, da cura do hidrópico, a mensagem principal era mágoa, ou o edema, né? Aquilo que não deixa o amor circular. O que fazer, então? Amar. Se o amor não está circulando, eu preciso amar mais, né? Então, os nossos conflitos existenciais, todos nós nos questionamos sobre a nossa missão na Terra, né? Como se a gente fosse todo mundo espírito missionário responsável pela salvação do mundo imediata, né? E nos esquecendo que, nesse momento, o nosso maior compromisso é com a nossa autoiluminação, que era o que o Saulo estava fazendo, né? Pois, afinal, é mais fácil dizer que a missão de salvar o mundo é difícil, por isso que nós fracassamos, do que dizer, não dou conta de curar nem as minhas próprias chagas. Tenho medo de olhar para a escuridão dentro de mim, para o meu deserto. Né? E aí a gente acaba adoecendo o corpo físico e como a gente deve fazer, então, para não deixar que as emoções de mágoa, rancor, injustiça sejam empecilhos para a nossa caminhada, né? Bloqueiem o circular do amor em nós, tornando o nosso coração endurecido e a nossa alma cristalizada? O que fazer para deixar fluir a luz divina que há dentro de nós?
A resposta é simples e profunda. Ama, né? O sentimento mais puro da alma humana que nos faz reconhecermos como instrumento da divindade. Amar é inundar-se a si mesmo, é deixar circular por cada célula de nosso ser o rio caudaloso do entendimento, da caridade, da mansuetude, da benevolência, espargindo respingos de vibrante luz ao nosso redor. Então, que trabalhemos a mágoa, que é esse coágulo de rancor que não deixa circular o amor divino, centelha que nos torna um com o Pai. E da sogra de Pedro? A mensagem era servir para sair da horizontalidade, da acomodação, da materialidade. Então, o que fazer? Trabalhar, né? Sim, se fosse fácil amar, nós não estaríamos há tantos milênios tentando, né? E falindo miseravelmente. Então, comover-nos com a miséria alheia não minimiza a dor do outro, tá? O que a gente precisa? A gente precisa compreender que, se temos tantas mazelas morais, o outro também ainda carrega suas imperfeições. Ou seja, todos nós erramos. Por isso, precisamos nos colocar disponíveis para o trabalho na seara do Cristo. E que o foco desse trabalho inicie no nosso templo íntimo, nos aposentos das nossas emoções. O trabalho, então, é e será sempre o esforço moral persistente no labor incessante do espírito imortal, que busca lidar com as indiferenças edificantes daqueles com os quais nós nos ligamos pelos laços de família e que estabelecem rico cabedal de oportunidade de crescimento individual e coletivo. Então, urge desnudar no âmago de nossos sentimentos, dilacerando a espessa crosta de orgulho e egoísmo, arraigados no esboço de nossos equívocos, e usar o mergulho no nosso íntimo para colher o trigo de nossas experiências e queimar o joio da acomodação que carrega em si a desculpa para não ser. Por isso mesmo é imperioso submeter nosso espírito ao buril do aperfeiçoamento moral, com coragem e perseverança, vencendo aos poucos as nossas más inclinações. Então hoje respeitamos, amanhã compreendemos, mais tarde amaremos. É um exercício paulatino e incessante. E da hemorroíça, mensagem principal, perseverar para, entre aspas, conter as emoções em desequilíbrio que nos fragilizam. O que fazer? Esperar. Esperar simplesmente cruzar os braços? É imperioso submeter o nosso espírito ao buril do aperfeiçoamento moral com coragem e perseverança, vencendo aos poucos esse fluxo constante e desequilibrado das nossas impurezas emocionais. E é uma árdua tarefa que Deus, em sua paciente misericórdia, não estabelece tempo para que consigamos estancar. Por isso precisamos do exercício da paciência, da perseverança, pois muitas vezes sentiremos que já gastamos todos os nossos recursos nesse esforço. Paciência, ao contrário do que possa imaginar, não é estado inerte, ocioso, solitário e contemplativo. Antes, demanda esforço ativo, submeter-se aos desígnios de Deus, sendo nosso próximo espelho essencial para vermos refletidos os resultados ou não dos nossos esforços. O esperar e perseverar é submeter-nos, portanto, à lei divina, na convicção de que ela é perfeita em todas as suas extensões. É encarar nossa fragilidade enquanto criaturas, encarar a solidão, que geralmente se faz presente em muitos momentos de queda, quando nossos equívocos não mais podem passar desapercebidos por aquelas que à nossa volta, né, estão à nossa volta. Como que a denunciar esse fluxo persistente de impureza de sentimento que fica guardado no âmago de nosso ser, gerando ansiedade e desânimo destruidor. Mas é também ter convicção que é nessa fragilidade que a matéria nos impõe que podemos encontrar dentro de nós a chama ardente da fé, quando perseverarmos na caridade, na caminhada milenar da busca da cura dos nossos equívocos que mancham nosso ser. E assim podermos estancar esses equívocos e termos a alma purificada
com novos sentimentos. Esse é o labor. E do servo do centurião, confiar, né? Fé, confiança, tá? Não desdenhar das oportunidades, e não esmorecer na fé diante da frieza e da indiferença dos homens. Porque diante da grande esperança que o amor do Cristo trouxera à humanidade inteira, e esperar com fé, né, sabermos esperar com fé, o momento em que todos entendam e pratiquem o movimento sublime e indispensável de amar, trabalhar, esperar, mas ainda assim ir além, perdoar. Afinal, no auge do seu flagelo, Jesus roga a Deus: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse é o Espírito Crístico intercedendo por nós, que ele acredita em nós. E eu prometi que eu ia falar uma coisinha e eu uso ela para encerrar. Porque eu falei lá atrás que o que é mais especial é que nós nos vemos de uma forma, mas Jesus, o Cristo, e também o nosso Pai, né, de quem Jesus é porta-voz, nos vê de uma forma diferente. Qual é a diferença? Ele nos dá oportunidades não porque somos perfeitos, mas para que porque temos o potencial para virmos a ser perfeitos. Ele olhou para Simão com seu temperamento inconstante e inseguro e o chamou de pedra, porque nosso doce Rabi, ao olhar para cada um de nós, sabe exatamente aquilo que nós podemos nos tornar. Ele sabe aquilo que nós podemos produzir, usando a nossa mensagem inicial para o nosso fechamento, né? Então, quando Cristo olha para nós, ele não olha para os defeitos que temos, ele olha para o potencial que nós temos para desenvolver essa semente maravilhosa, para fazer germinar essa árvore frutífera que vai saciar muita fome de fé, esperança e amor. Ok? Então, afinal, tendo fé, a gente ama. Amando, não há o que perdoar. Possamos, a partir daqui, então, amar, trabalhar, esperar, ter fé, perdoar muito e viver a vida eterna, a vida para além da morte. Conclusão: Jesus não olha para quem somos e sim para quem temos potencial de vir a ser. Conclusão, né, das lições do capítulo. Devemos usar os fios de nossos potenciais para tecer com a mesma linha que usamos para construir o Saulo em nós, construir uma nova peça, um ser novo, um homem novo, um ser integral. Lembrando que é mais fácil fazer do que desmanchar o que estava feito e refazer, mas que a gente saiba encarar a nossa reforma íntima. Também devemos saber usar os fios das oportunidades para fazer uma tapeçaria divina que possa ser molde para que os outros que nos rodeiam possam repetir, possam fazer também a sua própria tapeçaria, o que é nossa missão como apóstolos na seara. E, por fim, que sejamos todos tecelões do Evangelho, como Saulo, transformando-se ou tecendo Paulo de Tarso, entrelaçando muitos corações em torno da mensagem do Cristo, e que possamos amar o mundo com as mãos, sentir a vida com os olhos e aprender a falar colorido, espalhando a alegria de nossa tapeçaria divina por onde nós passamos. Na semana, capítulo 5. Foi maravilhoso, tá? Muito obrigada. Acho que todo mundo aqui está bem introspectivo, acho que avaliando muito essas conexões que você fez, que realmente foram muito importantes. Aqueles 2 quadros que você nos colocou aqui do trabalho que você faz no outro grupo, na quinta-feira, ele vai ser muito importante para a gente fazer uma autoavaliação. É um trabalho de autoconhecimento, realmente. Nós te agradecemos muito pela apresentação, tá? Realmente o tempo é pouco para falar de tanta coisa boa, né? E eu Mas eu peço acho desculpa por isso, foi um pouco corrido, mas o capítulo era muito grande e eu queria trazer tanta coisa, me perdoem. Mas acho que com a sua sensibilidade você conseguiu passar para a gente aquilo que a gente precisava, né? Tomara. É, Que Deus nos eu, abençoe.
E depois como a Maria Hermine não está aqui, eu vou pedir o Tom para fazer a nossa prece de encerramento, tá bom, Tom? Estou aqui, presente. Um Isso. show, né? Então, Tom, a palavra é sua. Sim, Cíntia, obrigado. São momentos tão especiais que a gente vai refletindo sobre a história do nosso irmão Paulo, pelo seu grande esforço de semear a semente do amor, do Evangelho, e alcançando tão grandes distâncias no espaço e no tempo, tecendo as sementes do Evangelho, a tessitura do Evangelho chegou até nós. Agradecemos a Jesus que confiou nesse grande apóstolo que cumpriu seu papel com galhardia. Que nós também aqui possamos, recebendo a semente do Evangelho, conseguimos tecer pelo menos pequenos cordões de amor, né, onde quer que a gente caminhe, fazendo as ligaduras, fazendo as ligações, onde quer que a gente caminhe, lançando as sementes, né, elas possam frutificar através do nosso exemplo, como também o exemplo de Paulo frutificou em nossos corações. Graças a Jesus te damos por confiar em Paulo. E graças a Jesus também te damos porque o Senhor confia em nós, para que nós também saibamos semear a semente do Evangelho, através da palavra, sobretudo da ação, movendo a nós mesmos, Senhor, em direção ao teu coração generoso. Obrigado por essa noite tão especial. E te pedimos, proteja os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas vidas, Senhor, para que nós saibamos, onde quer que estivermos, sermos semeadores da vida. Obrigado, Senhor. Fica conosco. Que assim seja.